Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito sentimento de gratidão, aqui estamos nós, felizes, alegres, contentes. Vamos celebrar, vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos nesta manhã abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante conservarmos e preservarmos os valores. É muito importante, é de extrema relevância. Nós temos que nos posicionar na sociedade, principalmente quando olhamos as notícias na internet. Vemos que a internet hoje é um melhor espaço para vermos a realidade dos fatos. A grande mídia hoje está extremamente envergonhada e se tornou um canal de desinformação e desorientação das massas incautas. Conhecer o certo e o errado, conhecer a realidade, buscar, por meio das argumentações corretas, a verdade. É muito importante estarmos bem posicionados nesses dias em que estamos vivendo, onde a desorientação, a propagação de mentiras por parte da grande mídia tem se intensificado, com o intuito de manter você entretido e não se preocupando com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado com os Big Brothers da vida, com quem está ganhando, com quem está perdendo, com quem sai ou não sai daquela casa fechada, que eu nem sei como é que funciona aquilo ali, mas uma coisa bem certa, aquilo é um verdadeiro zoológico humano. Preocupe-se com urgência com a tua salvação. Eis que estou à porta e bato. Jesus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Santo Consolador, está muito preocupado com a tua casa pessoal, com quartos e áreas da tua vida que talvez possam estar desorganizadas ou necessitando de uma faxina extremamente urgente. Preocupação com coisas urgentes. Algo de maravilhoso é a orientação que é passada à igreja de Filadélfia no que diz respeito a estarmos conservando, preservando esses valores. Sabemos que um dia em nós foi enxertada a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vieram tantos acontecimentos em 2020, uma suposta pandemia e tantos outros problemas. Automaticamente, como uma pandemia assim se é disseminada numa região, automaticamente problemas econômicos, familiares, distúrbios emocionais, como temos visto, e até depressões e suicídios têm ocorrido entre as famílias, não só do Brasil, mas onde o mal infectou. É muito importante estarmos conservando os valores, conservando a palavra de Deus em nossos corações, preservando por meio da ação do Espírito Santo em nosso viver. É muito importante, porque quando o problema se avoluma diante de nós, diante dos nossos olhos, muitas pessoas, às vezes por desconhecerem a palavra de Deus, podem agir precipitadamente, erradamente, tomarem decisões erradas
que poderão trazer terríveis infortúnios. Falo no sentido de que o Espírito Santo, vendo o zelo e a dedicação da igreja de Filadélfia, ele exorta a conservação, a preservação dos valores, a obediência, a resignação, para que pudessem alcançar o galardão. Um galardão que é imensurável tanto aos olhos da igreja de Filadélfia como aos nossos olhos, nós da remanescente cristã Filadélfia, aqui na pós-modernidade, visto que as coisas que estão reservadas para os santos no céu não podem ser calculadas. Às vezes, diante da pandemia, que assim foi submetida à civilização do mundo ocidental, muitos às vezes estão preocupados em reconquistar, readquirir novamente, reconquistar o que perderam financeiramente, e às vezes a situação é tão difícil porque perderam entes queridos, alguns familiares foram acometidos por essa terrível peste que veio do Oriente. Então, é hora de nós pensarmos e refletirmos acerca disso. Preservar, conservar. Conservar o quê? O que a palavra de Deus proporcionou em nós. Quantos nos assistem pela manhã já não tiveram uma experiência com a palavra de Deus? A palavra de Deus veio ao teu encontro, pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, você ouviu a palavra de Deus, ela promoveu, de certa forma, uma mudança de conduta, uma mudança de caráter, uma mudança de posicionamento, e você entendeu lá no passado que aquele que te chama é santo e você foi convocado para viver uma vida em santidade. Ser santo como eu sou santo. E você caminhou na fé até determinado momento, mas de repente você tentou por você só, somente por você só, vivenciar o cristianismo. É impossível. Tanto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ciente do fracasso dos apóstolos, Pedro foi convocado para ser líder dos apóstolos. Pedro tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso foi visto quando ele vai até o monte da transfiguração, mas esse mesmo Pedro demonstrou diversas vezes sinais de fraqueza. Por quê? Para provar para ele e para os apóstolos que eles não poderiam desenvolver a função do serviço e da pregação do Evangelho por suas próprias competências ou forças pessoais. Havia uma necessidade do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida do Filho e do servo de Deus, principalmente do servo de Deus que tem o desafio da pregação do Evangelho. Vai chegar um tempo em que pregar o Evangelho é correr risco de morte. Estamos chegando a esses dias e vocês têm presenciado todo o cerceamento que está correndo na plataforma digital do YouTube, onde há uma imposição de mensagens politicamente corretas. Você não pode ferir certas diversidades e a palavra de Deus está sendo desconfigurada por imposição do sistema. Breve vai chegar o dia em que o exemplo lá deixado por Ananias, Azarias e Misael se cumprirá em nossos dias. Até mesmo o exemplo de Daniel, como um político idôneo, como um político íntegro, ele foi levado à cova dos leões porque decidiu em seu coração ser um adorador, adorar ao Deus Altíssimo nas horas em que ele agendou assim para adorar ao Senhor seu Deus. E por isso, pela sua integridade, pela sua adoração a Javé, o único Deus, o Deus Altíssimo, ele foi enviado para a cova dos leões. Bem assim, Ananias, Azarias e Misael foram assim colocados na fornalha ardente, porque resolveram não se prostrar diante do sistema e nem diante dos deuses. É hora de você conservar esses valores. Será que você tem ciência de que este Evangelho que trouxe a mensagem do Senhor Jesus Cristo à tua vida, ele sente ciúme de você? Lá em Tiago diz: não sejais amigos do mundo. Aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. O Espírito que te criou, o Espírito que conhece todas as tuas entranhas, ele sente ciúmes. E ele quer ser o único a ser adorado na tua vida.
É tão terrível. Eu olho na sociedade, às vezes analisando as ciências sociais, eu vejo a necessidade que alguns políticos, que alguns homens, alguns grandes empresários, alguns grandes líderes humanitaristas que existem na face da terra, a necessidade que eles têm de ser exaltado e de exaltarem os seus nomes. Basta ver o nome de edifícios, o nome de automóveis, veja o nome de alguns inventos científicos. Não que eles não trouxeram soluções, tecnologias que trouxeram solução a diversos problemas que nós encontramos na nossa sociedade, mas vemos a idolatria, que muitas vezes é decorrente de grandes soluções. Mais terrível ainda é quando o ídolo se torna um time de futebol. Quão terrível é, às vezes, pastores ídolos adorando times de futebol. Quão terrível é, às vezes, alguns líderes desorientados como pastores venerando time de futebol. Isso tudo, não estou aqui proibindo você de assistir a sua partida de futebol, mas nenhum deles deve ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o momento, como eu disse, em que você vai ter que se posicionar e diante do verdadeiro Deus você vai ter que se prostrar. E diante dos falsos deuses você vai ter que se abster de não adorar. Uma coisa bem certa, a promessa da vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo assim nos diz que todo joelho se dobrará diante do verdadeiro Deus. Então, entenda que somente um Deus pode habitar na tua vida. E você tem que preservar esses valores. A começar adorando o verdadeiro Deus, o único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da tua vida. E não existe salvação sem Ele. Se não for pelo sangue dele, não existe purificação dos seus pecados. Se não for pelo Espírito Consolador dele, não há consciência da justiça e da orientação e a capacitação para se alcançar a salvação. Você depende do Trino Deus para a salvação. Você depende de Deus para alcançar a eternidade. Por isso eu te trago a proposta nessa manhã, preservar os valores em vós enxertados, como disse o apóstolo Pedro. Preservar a experiência, nutrir o amor dessa experiência com o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, assim como você assim agrada a sua noiva, leva um presente para ela, assim como você fala palavras bonitas para ela ouvir, assim como você procura, como casado, viver bem com a tua esposa, agradá-la, ser gentil, bem assim todos os dias, muito mais elevado, de forma mais elevada, nós temos que estar adorando ao Senhor Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias nós devemos estar adorando, nutrindo esse amor, prosseguindo em conhecer ao Senhor, buscando na sua palavra a alimentação para o nosso ser. Vós já estáis santificados pelas minhas palavras. A palavra de Deus nos santifica e promove a purificação do nosso ser, porque esta palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus e Ele é santo, 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 e Ele quer promover na nossa vida uma grandiosa obra de santificação. Entendamos que a necessidade é urgente, a necessidade é extrema, e a ordem do Senhor nessa manhã é preservarmos, conservarmos a obra que o Espírito Santo fez e quer fazer em nossas vidas. Não negociarmos os nossos valores, não negligenciarmos o dom do Espírito Santo, nem zombarmos do sangue, vivendo uma vida de procrastinação, protelando decisões, nos abstendo da obra e da congregação. Por maior que seja a imposição do sistema para que as igrejas fiquem e permaneçam fechadas, nós temos que continuar mantendo a nossa vida de adorador, e o nosso serviço evangelístico ainda continua prevalecendo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Temos que continuar fazendo a obra de Deus, em tempo e em fora de tempo. Hoje, amanhã pela manhã, eu estava em oração, preparando a mensagem, a chuva forte começou a cair nesse dia 7 de março de 2021. Uma chuva muito forte, logo no início da manhã, na madrugada
dessa manhã de domingo, mas eu estava ali orando, buscando o poder de Deus para estar ministrando nessa manhã de domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Podia até estar chovendo granizo. Eu não vou pregar no meio da rua. Deus nos reservou um local coberto para estarmos efetuando o trabalho que vamos fazer para o Senhor nessa manhã. Então não existem justificativas para nós assim nos abstermos da palavra de Deus. Não quero julgar aqui as condições financeiras ou emocionais ou físicas de ninguém, mas quero trazer a exortação que há necessidade de um esforço da nossa parte para assim cumprirmos a missão que o Senhor tem para a nossa vida nesse dia. O Senhor Jesus foi fiel, permaneceu fiel e foi como escravo, servo, obediente à voz do Senhor e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não esmoreceu. Minha alma não se alegra com aquele que recua. E o Senhor Jesus não recuou. Não recuou daquilo que estava como uma missão para ele naquele grandioso dia, naquela Páscoa onde ele se sacrificou pelos pecados da humanidade. Neste momento eu quero que você feche os teus olhos e invoque a presença do Senhor para um grande operar do Espírito Santo em tua vida. Depende de você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Nesta manhã, permita que o Espírito Santo inicie esta obra de grande salvação e santificação no teu viver. É a preparação para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o encontro esse será eterno. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos nesta manhã de domingo. Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal. Pelo poder do teu sangue, perdoa os nossos pecados. Pelo poder do teu Espírito Santo, mostra onde nós temos falhado, onde temos te desagradado. Somos feitura sua para realizar as obras que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nos dá força para neste momento confessarmos os pecados, todas as falhas e transgressões. Dá-nos força pelo poder do Espírito para buscá-lo em nosso viver, para que possamos ser servos mais obedientes à tua vontade e ao teu querer. Eu te clamo, ó Santo Espírito, nessa manhã, reaviva o ser pelo poder dessa palavra que entra pelos ouvidos e promove a santificação. Promove todo o fim, toda a ruptura com a letargia e com a paralisação das vidas espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de ociosidade, de preguiça, vinculado ao entretenimento, à lascívia, à licenciosidade, à imoralidade, que sejam afugentados agora pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que partam em retirada, que em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito emancipador, pelo Espírito consolador, que toda boca testifique que Jesus Cristo é o Senhor e que é o único digno de ser adorado, louvado e exaltado. Nesta manhã de domingo, a Remanescente Cristã Filadélfia adora ao Pai, adora ao Filho e adora ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.